Saudações de luz a todos vocês. Não me segue ainda? Como assim, produção? Vem comigo, vem aprender, vamos juntos evoluir cada dia mais. Olha que interessante, eu vou falar sobre um tema que pega muito, que é a questão dos laços familiares, né? Laços de família. Tudo aquilo que muitas vezes faz com que a gente cresça ou se destrua. Isso mesmo. Não vamos romantizar a família, porque o papel não é romantizar ninguém aqui. E as pessoas assumirem sua responsabilidade e também não acharmos culpado. Mas a constelação familiar, que é essa ferramenta muito legal, que veio da Alemanha, ela é interessante porque ela ajuda a entender seu posicionamento e como e que papel você exerce nessa família como um todo. Você está exercendo o papel de herói, você está exercendo o papel de invertido, você é filho, mas tá agindo como pai, você é mãe e tá agindo como filha, e assim cria esse emaranhado de coisas e faz com que você não evolua e realmente repita esses laços de pessoas que até muitas vezes já desencarnaram. Isso mesmo. Forte, não é? Esse é tão forte que é um tema que daria assim, ó, horas e horas e horas e horas e horas e horas. Mas isso é um fato e é existente. Vou falar algo curioso que aconteceu comigo. É interessante, eu já trabalho na parte de ressonância, nessa parte energética. Eu não tenho contato com meu pai, né? Olha o pai materno, louca. Pai, e tá tudo bem, tá tudo certo. Ele nunca quis assumir, justamente porque ele tinha, né? Não sei nem se está vivo, mas vícios, extremamente vícios fortes de bebida. Ele foi ou é uma pessoa extremamente. É um artista, então eu não tive muito convívio, um artista de esculpir madeira, né? Sabe aqueles guarda-roupas bonito e tudo mais. Então, um puta do escultor e desenhista, né? Além de pintar quadros. Foi uma pessoa muito. Eu vi poucas vezes na minha jornada, porque minha mãe também nunca fez questão, já que ele nunca quis assumir ou pagar pensão, e minha mãe também nunca quis ir atrás, ela sempre se virou como dava para usufruir, enfim. E na época já tinha meu padrasto. E tá tudo bem, tá tudo certo. E aí, por conta disso, então eu não conheço ninguém. E aos 27 anos, quando eu voltei pro interior, eu tentei contato com ele, porque eu queria conhecer, saber da família, saber quem era e quem não é, saber histórias, sabe, pontos de identificação? Você criar uma certa empatia para entender o porquê você tem determinados hábitos que vai totalmente diferente do que das suas irmãs, que é só irmãs por parte de mãe, enfim. E com isso eu criei esse endereço, infernizei a minha mãe pra gente ir atrás, descobrir telefone. Fiz, olha, se assai pra descobrir. Lembrando que eu tô falando de pessoas que eram da mesma cidade, então assim, não tinha muita justificativa. E o que eu ouvi da irmã do meu pai, né, do meu pai, é que ela não queria contato nenhum comigo, porque eu acho que o medo de roubar a herança, querer herança, e longe de mim. Hoje eu me mantenho, eu trabalho, eu se viro sozinho, eu não moro com pai e mãe já há muitos anos, e pra mim a ideia era outro sentido, mas eles não tinham, não têm a consciência espiritual ou elevada sobre isso, né? E se criaram muito julgamento, enfim, que minha mãe não foi aceita nessa família como deveria ter sido, enfim. E pra mim aquilo foi muito triste, né? Olha o chique. Foi muito triste e realmente aquilo mexeu muito comigo durante muitos anos. Tanto quando eu voltei pra São Paulo, eu busquei terapia pra entender o porquê me rejeitaram, enfim, até conhecer a constelação familiar e entender que romantizar família não é o caminho, né? Romantizar pai, mãe, atitudes, o porquê, e não, faz parte do processo. Só serviu justamente para me gerar e para que eu viesse no mundo cumprir o meu papel e minha missão. Depois que eu deixei de romantizar, entendi os meus laços ciganos, né? Tanto que eu tenho uma Santa Sara aqui linda, que me acompanha, que eu entendi que o que cai da carroça de um cigano não pertence mais a ele. Então, assim, essa parte paterna, ela caiu da carroça e eu segui em frente, né? Porque a minha vida fluiu muito melhor.
Eu parei de esperar esse amor paterno que nunca ia acontecer. Esses laços nunca iriam acontecer. Vocês vão ver onde eu vou chegar. Esse vídeo vai ser um pouco longo porque realmente a história é curiosa e interessante. Enfim, e segui minha vida. Mas voltando um pouco atrás, quando eu estava em Ribeirão Preto, eu fiz uma... Como eu posso te dizer? Eu fiz uma oração específica para Ganesha. Na mesma semana, o meu pai, de sangue, ele apareceu do nada. Ele apareceu do nada, extremamente bêbado, tá? Extremamente bêbado, tentou conversar comigo, falava nada com nada, perguntou se eu tinha filhos. Ele, pra vocês terem uma noção, ele não sabia nem meu nome, né? Olha que babado forte. Não sabia nem meu nome. E a única coisa que eu deixei claro, assim, né, que minha vida é outra, e que eu moro em São Paulo, que eu estava muito bem, e tudo mais. Ele seguiu o caminho dele, e eu também, ó, tranquilo. Só que aquilo mexeu tanto comigo que eu descontei na coitada da minha mãe toda uma carga. E já aproveitei também, já falei um monte pro meu padrasto ali. Um dia eu conto essas histórias mais profundas. Por situações de infância, enfim. Então, a constelação, aí voltando para São Paulo, a constelação, ela me ajudou a resetar tudo isso, a não culpar mais minha mãe, não culpar mais meu padrasto por tudo que aconteceu, enfim. E tudo isso me limpou de uma tal forma que me fez criar uma consciência muito libertadora. Foi onde eu fui estudar constelação, me tornei um constelador. Vou deixar aqui meus atendimentos, como funciona, como não funciona. E me ajudou realmente a criar novos meios. Mas a partir do momento que eu adentrei a constelação de água, ela abriu canais interessantes. Por quê? Eu fiz um teste de DNA de ancestralidade para conhecer os meus ancestrais, por onde eles passaram, porque eu quero percorrer por todos os caminhos que meus ancestrais passaram, né? Esse é um dos meus desejos, que é passar por todos os países, por todas as origens, seja Espanha, seja a África, seja a Itália, que são países, Sardenha eu tenho vontade de conhecer, entre outros países, né, da Europa e da África, que tem aí, tá no meu DNA. Que eu vou deixar aqui no link aonde eu fiz, e tem um QR Code, onde você tem desconto também, se você fizer usando o meu QR Code. E isso vai ser muito bom para você. E aí, foi interessante porque você vai para um banco de dados. E indo para esse banco de dados, o que ele faz, né? Todas as pessoas que fizerem e que tiver compatibilidade com o seu DNA, é interessante, tá? Vai ficar registrado nesse banco. E olha que curioso. De repente, um rapaz me entra em contato. Oi, tudo bem? Eu gostaria de saber quem você é, para saber quais são os laços de família que nós temos. E a gente tem lá no DNA um vínculo que é um vínculo de primo. Vamos colocar primo, né? Primo de segundo grau. Isso mesmo, primo de segundo grau. E aí eu não sabia. E eu queria entender de que lado que era. Era por parte da minha mãe, por parte, né, de pai. Eu não sabia, não tenho conhecimento de ninguém. Enfim, e foi muito curioso, porque quando fomos puxar, tudo indica que seja do lado de pai. Por quê? Todo lado de pai é advindo de Minas, e todos eles vieram, puxando mais atrás, de outros lugares, né, até mesmo da Europa, enfim, de parte de pai. Lembrando que toda essa jornada, todo esse percurso, eu, aos 36 anos de idade, né, nunca conheci ninguém daquele lado. E de repente me surge um ser iluminado, curioso e querendo entender melhor dos laços de família e desses fragmentos familiares, desses laços familiares, e me encontrou. Isso mesmo, e me encontrou. E realmente nosso DNA, a compatibilidade, é que somos parentes de fato. E que temos um laço aí, provavelmente por parte de pai. E aí foi muito interessante e muito incrível. O mais incrível, sabe o que foi? Que o nome dele é Clovis. Os sobrenomes não bate, porque eu também não fui registrado com o nome do meu pai, enfim. Que esse menino, apenas 15 anos,
Faz ideia disso? 15 anos de idade, já curioso em querendo entender sobre o DNA, sobre a frequência, sobre essa árvore genealógica e montando essa árvore e um ser que eu vou te falar. Parece não, que é um adolescente cristal, né? Ele, cristal ou diamante, que já vem com essa consciência de ancestralidade, de respeito e de princípios. Se vocês quiserem que eu fale sobre esse tipo de crianças, eu falo aqui de novo no canal. Eu já falei lá no comecinho do meu canal, e depois não falei mais sobre isso, mas eu posso falar se vocês tiverem interesse. Até para entender e comparar aí com crianças que vocês tenham, enfim, até mesmo com vocês mesmos. Porque nós seríamos, por exemplo, essa geração minha, nessa faixa etária, são os seres índigo, né? Então, esse foi uma das experiências mais incríveis que eu tive. Tanto que a gente vai pesquisar mais a respeito. E independente da profundidade, é um laço importante, muito especial na minha jornada, né? Tanto que eu tô fazendo esse vídeo em homenagem a ele. Tanto que eu falei assim pra ele, olha, vou citar você no vídeo e como forma de gratidão por esse interesse em pesquisar a árvore genealógica. E isso é muito importante, esses laços. Independente de a gente ter laços longos ou curtos, um ativar a grande teia. Imagine que a nossa árvore genealógica é uma árvore mesmo. Fortifica a fé, independente da religião que ele ou a família dele tenha, né? Mas eu posso dizer que ele deve ter pais incríveis por ter criado ele nessa e ancorado ele e protegido ele dessa tal forma que ele tem esse interesse em pesquisar, em conhecer, em saber mais e ir muito além. Então isso é muito especial. Então eu estou aqui para dizer parabéns para esses pais, né, para os pais do Clóvis, que pode ser meu primo, enfim, ou um tio, não sei, né, um ancestral um pouco mais antigo, por esses laços paternos, que eu sou extremamente grato pela sua existência, porque ativar essa comunicação com alguém de um lado paterno, que eu nunca tive, que essa geração, que é a geração, né, irmãs do meu pai verdadeiro, não quiseram ter comigo, e de repente vem um ancestral dessa linhagem, em busca de mim, que é para saber quem eu sou, e com esse interesse, isso me deixou muito feliz, intensificou todas as crenças que eu tenho relacionado à espiritualidade, que a roda energética, que simbolizada pela roda astrológica, mostra que tudo é possível e inimaginável se você decidir se entregar para a espiritualidade. Coisas maravilhosas. Eu vou contar algumas experiências para vocês espirituais aqui no canal também, que eu já tive e que me posiciona. Tanto quando eu falo assim, que hoje eu tenho minha linha de raciocínio em relação à espiritualidade de uma forma muito clara, porque eu vivenciei, eu nunca fui no embalo dos outros, é porque eu vivenciei e foi o que me posicionou em estar aqui hoje, falando com você que está me assistindo. Então, se você se sentiu identificado com esse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz. Então é isso, pessoal. Olha que sensacional. Então é importante a gente olhar para isso, é importante a gente entender esses laços de família, harmonizar, mesmo que muitas vezes fomos rejeitados por eles, mas se perdoar, né? Tanto que eu fiz uma harmonização familiar, energética, até os que já estão descansando, em forma de libertação, para que eu possa seguir ali para frente. E deu tudo muito certo. Então, desde já, eu sou extremamente grato por você estar aqui comigo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sinta que está precisando ouvir essas palavras, porque eu tenho certeza que tudo fluirá com muita facilidade, alegria e glória. Então, desde já, eu sou grato pela sua existência e eu deixo aqui esse vídeo em homenagem ao Clóvis, essa criança diamante ou cristal que realmente veio em busca. Então, que os nossos laços familiares sejam intensificados e que tudo seja libertado, que não tenhamos travas limitantes ou crenças e que possamos seguir daqui para frente com muita abundância e sem escassez, porque nós viemos para ser protagonistas da nossa história. Desde já, gratidão e até os próximos vídeos. E não esqueça de curtir e compartilhar. Gratidão e até mais!